Em meio a tantas promessas de perdão e graça na Bíblia, há um alerta solene dado pelo próprio Jesus que muitos evitam falar, mas que precisa ser entendido. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado descrito como imperdoável, tanto nesta vida quanto na eternidade. Nas palavras de Cristo em Mateus 12, 31 e 32, esse pecado é tão grave que quem o comete está, de forma deliberada e irreversível, cortando o único caminho que o levaria ao arrependimento. Mas o que exatamente significa isso? Por que esse pecado é diferente de todos os outros? E como alguém pode chegar a esse ponto? A Bíblia deixa claro que Deus é rico em misericórdia e que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. No entanto, Jesus destacou uma exceção terrível. Quando o coração do homem se endurece tanto que ele atribui a obra do Espírito Santo ao próprio Satanás, como fizeram os fariseus ao testemunharem os milagres de Cristo e, mesmo assim, o rejeitarem. Não foi um lapso de fé, nem um momento de fraqueza, mas uma rejeição consciente e maliciosa à verdade divina. Esse pecado não é cometido por palavras soltas em um momento de ira, nem por dúvidas passageiras, mas por uma resistência voluntária e contínua à ação do Espírito Santo, a ponto de chamar o que é santo de demoníaco. É uma recusa definitiva ao arrependimento, e é por isso que não há perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque quem o comete já não deseja ser perdoado. Mas há uma esperança nesse alerta. O fato de você se preocupar com esse pecado já é um sinal de que não o cometeu. Quem blasfema contra o Espírito Santo não teme a Deus, não busca respostas e nem se importa com as consequências. Por isso, este vídeo não é para trazer condenação, mas clareza e consolo, porque a graça de Deus ainda fala mais alto. E se o seu coração está aberto a ouvir, significa que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas Escrituras para desvendar o que é o que não é e como evitar esse pecado tão sério. Porque no fim de tudo, a mensagem de Cristo não é de terror, mas de salvação. E Ele mesmo disse: "Quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado qualquer, mas um ato de rejeição radical e definitiva à obra de Deus. Jesus deixou isso claro quando advertiu que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mas o que de fato caracteriza esse pecado? Não se trata de uma ofensa verbal impulsiva ou de um momento de incredulidade, mas de um endurecimento deliberado do coração contra a ação do Espírito, a ponto de atribuir ao mal o que é claramente divino. No contexto bíblico, esse pecado aparece quando os fariseus, diante de um milagre incontestável de Jesus, a libertação de um endemoninhado cego e mudo, insistem em dizer que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Não foi um erro de interpretação, mas uma acusação maliciosa, feita com plena consciência de que estavam diante do poder de Deus. Eles viram a luz e, ainda assim, escolheram chamá-la de trevas. Esse é o cerne da blasfêmia contra o Espírito Santo: negar a verdade conhecida, resistindo de forma tão obstinada que a própria capacidade de arrependimento se esvai. Alguns teólogos explicam que esse pecado não está no que é dito, mas no estado do coração por trás das palavras. Não é uma frase solta, mas uma postura de vida que rejeita continuamente a convicção do Espírito. O autor de Hebreus adverte sobre o perigo de se tornar insensível pela repetição do pecado, e é essa insensibilidade que leva à blasfêmia imperdoável. Porém, é crucial entender: Deus não condena quem tropeça, mas quem persiste no tropeço sem nenhum desejo de se levantar. A boa notícia é que o Espírito Santo ainda convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e quem sente o peso dessa advertência está, na verdade, sob a ação graciosa dele. O verdadeiro perigo não está em temer ter cometido esse pecado, mas em ignorar esse temor. E isso nos leva a uma pergunta igualmente importante:
Se a blasfêmia contra o Espírito é tão específica, o que ela não é? Muitas pessoas se angustiam sem necessidade, confundindo falhas humanas com essa rejeição definitiva. Precisamos esclarecer esses equívocos para que ninguém viva sob uma culpa que não lhe pertence. Muitos cristãos sinceros vivem atormentados pelo medo de terem cometido o pecado imperdoável, mas a verdade é que a maioria desses temores nasce de equívocos sobre o que realmente constitui essa blasfêmia. A Bíblia nos mostra claramente situações que, embora graves, não se enquadram nessa categoria específica. Um momento de ira, onde palavras impensadas são proferidas, uma crise de fé que gera dúvidas temporárias, ou mesmo pecados recorrentes que nos envergonham, nenhum desses casos caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. O apóstolo João nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa promessa inclui todos os pecados, exceto aquele que, por sua própria natureza, rejeita o perdão. A blasfêmia contra o Espírito não ocorre num momento de fraqueza humana, mas numa postura consciente e persistente de atribuir ao mal o que claramente vem de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes, Tomé duvidou da ressurreição, Paulo perseguiu a igreja. Todos foram restaurados porque, em seus corações, havia espaço para o arrependimento. O que diferencia esses casos da blasfêmia imperdoável é justamente a disposição final do coração. Um cristão que teme ter ofendido o Espírito Santo já demonstra em seu próprio temor que o Espírito ainda opera em sua vida, convencendo-o do pecado e da justiça. É importante entender também que pensamentos intrusivos ou dúvidas que nos assaltam contra a nossa vontade não configuram essa blasfêmia. A verdadeira blasfêmia contra o Espírito é uma decisão consciente e contínua, não um pensamento passageiro ou uma luta mental. Até mesmo palavras ditas em momentos de extrema angústia ou enfermidade, quando a pessoa não está em pleno domínio de suas faculdades, não se qualificam como este pecado específico. A graça de Deus é suficientemente ampla para cobrir nossas fraquezas e falhas, desde que haja em nós um coração quebrantado e contrito. Compreender esses limites nos ajuda a discernir entre o peso saudável da convicção do Espírito e os ataques destrutivos da condenação. Mas isso nos leva naturalmente a uma questão ainda mais profunda. Por que exatamente esse pecado em particular é considerado tão grave que não encontra perdão? O que há em sua natureza que o diferencia de todas as outras transgressões? A natureza única da blasfêmia contra o Espírito Santo não está na gravidade do ato em si, mas no que ele revela sobre a condição espiritual irremediável de quem o comete. Quando Jesus declarou que este pecado não seria perdoado, não estava estabelecendo um limite arbitrário à misericórdia divina, mas descrevendo uma realidade espiritual profunda. Trata-se da rejeição final ao único meio de salvação. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Rejeitá-lo consciente e persistentemente é como recusar o último remédio que poderia trazer cura. Não que Deus não queira perdoar, mas que o pecador, em sua obstinação, se coloca voluntariamente fora do alcance do perdão, rejeitando o próprio instrumento que poderia levá-lo ao arrependimento. A irreversibilidade deste pecado fica clara quando examinamos o contexto em que Jesus o mencionou. Os fariseus que atribuíram a obra de Cristo a Beelzebu estavam diante da mais clara manifestação do poder divino e, mesmo assim, escolheram caluniar o Espírito Santo. Eles não erraram por ignorância, mas resistiram à verdade com pleno conhecimento, um ato que revelava um coração tão endurecido que já não respondia mais à convicção do Espírito. O escritor de Hebreus adverte sobre o perigo de se tornar insensível pelo pecado contínuo, e é precisamente esse estado de insensibilidade completa que caracteriza a blasfêmia imperdoável. Não é que o perdão seja retido, mas que ele é sistematicamente recusado. A gravidade única deste pecado reside no fato de que ele corta o próprio canal pelo qual a graça poderia operar.
Assim como um homem que se recusa a respirar não pode ser salvo da asfixia, não importando quanto oxigênio esteja disponível ao seu redor, quem rejeita persistentemente o Espírito Santo se coloca voluntariamente fora do alcance da redenção. Esta não é uma doutrina para semear terror, mas um solene alerta sobre as consequências de se resistir continuamente à voz de Deus. A própria angústia que muitos sentem ao considerar este tema é evidência de que o Espírito ainda opera em seus corações, pois quem verdadeiramente blasfemou não mais se importa com questões espirituais. Este entendimento nos prepara para examinar os exemplos bíblicos concretos desse princípio em ação, onde vemos o que acontece quando indivíduos cruzam esse limiar espiritual e como podemos reconhecer os sinais desse endurecimento. A Bíblia nos apresenta exemplos claros que ilustram a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo o mais marcante o dos fariseus que testemunharam os milagres de Jesus e, mesmo assim, declararam que ele operava pelo poder de Beelzebu. Esses líderes religiosos não agiram por ignorância. Viram um homem, cego e mudo, ser libertado, testemunharam um milagre inquestionável e ainda assim escolheram difamar a obra divina. Seu pecado não foi um lapso momentâneo, mas uma rejeição calculada à evidência incontestável do poder de Deus diante de seus olhos. O Evangelho de Marcos acrescenta um detalhe crucial. Jesus fez essa advertência porque eles diziam que ele tinha um espírito imundo, mostrando que não se tratava de uma dúvida passageira, mas de uma acusação consciente e maliciosa. Outra figura, frequentemente associada a esse pecado, é Judas Iscariotes. Embora sua situação seja mais complexa, Judas conviveu intimamente com Jesus, testemunhou seus milagres e ainda assim o traiu. No entanto, a reação de Judas após a traição, seu remorso e suicídio, sugere que ele não havia necessariamente cruzado o limiar da blasfêmia imperdoável. Seu caso serve como contraponto importante. Enquanto os fariseus permaneceram endurecidos em sua rejeição, Judas demonstrou uma forma de arrependimento, ainda que inadequado. Isso nos mostra que a linha divisória não está na gravidade do pecado cometido, mas na disposição final do coração em relação à convicção do Espírito. O Antigo Testamento também oferece paralelos impressionantes, como o caso do faraó do Êxodo, cujo coração foi se endurecendo progressivamente contra os apelos de Deus através de Moisés. Cada praga era uma oportunidade para se arrepender, mas sua resistência contínua ilustra o processo que leva ao endurecimento completo. Esses exemplos bíblicos não estão registrados para nos aterrorizar, mas para nos alertar sobre o perigo de resistirmos persistentemente à voz do Espírito. Eles revelam um padrão comum: pessoas que tiveram ampla oportunidade de reconhecer a verdade, mas escolheram rejeitá-la de forma deliberada e contínua. Esses casos históricos nos levam a uma questão prática crucial para a nossa vida espiritual hoje. Como podemos discernir se alguém, ou mesmo nós mesmos, cruzou esse limiar perigoso? A resposta não está em julgamentos precipitados, mas no entendimento claro dos sinais que a própria Escritura nos fornece. A questão mais angustiante sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo não é teórica, mas profundamente pessoal. Como discernir se alguém, ou nós mesmos, cruzou esse limite espiritual? A resposta bíblica é ao mesmo tempo solene e consoladora. A verdadeira marca desse pecado não está em palavras pronunciadas num momento de crise, mas numa condição permanente de resistência à obra do Espírito. O apóstolo João nos dá um critério claro: há pecado para a morte, e não digo que ore por isso, indicando que existe um estado em que a pessoa se torna espiritualmente insensível, incapaz de responder ao chamado de Deus. Porém, o simples fato de alguém se preocupar com essa possibilidade já é evidência de que o Espírito ainda está atuando em seu coração, pois quem verdadeiramente blasfemou não mais se importa com questões espirituais. Os sinais desse endurecimento final não são misteriosos ou subjetivos. A Bíblia descreve pessoas que, tendo conhecido a verdade, conscientemente a rejeitam,
que perdem toda a capacidade de discernimento espiritual e que persistem em atribuir ao mal o que claramente vem de Deus. Não se trata de um ato isolado, mas de uma trajetória de resistência progressiva até chegar a um ponto de não retorno, como ilustrado na parábola do endurecimento do coração do faraó. A pessoa que cometeu esse pecado não demonstra mais qualquer convicção de pecado, arrependimento ou interesse pelas coisas de Deus. Sua vida torna-se marcada por uma hostilidade ativa contra a fé e uma frieza completa em relação à salvação. Contudo, há uma diferença abissal entre esse estado final e as lutas espirituais que muitos crentes enfrentam. Davi pecou gravemente, mas respondeu ao convite ao arrependimento. Pedro negou Cristo, mas chorou amargamente e foi restaurado. O próprio apóstolo Paulo perseguiu a igreja, mas quando confrontado por Cristo, rendeu-se completamente. Esses exemplos mostram que o verdadeiro perigo não está em cair, mas em permanecer caído sem nenhum desejo de levantar-se. A graça de Deus é suficientemente poderosa para alcançar o pior dos pecadores, desde que haja no coração uma centelha de receptividade à ação do Espírito. Este entendimento nos conduz ao coração do Evangelho, a mensagem final que precisamos ouvir sobre este assunto tão sério. Pois mesmo ao falarmos do pecado imperdoável, devemos sempre lembrar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que sua misericórdia é sempre maior do que nossa capacidade de pecar. O convite ao arrependimento permanece aberto enquanto há vida, e a própria preocupação com esta questão é evidência de que o Espírito ainda está falando ao coração. Ao chegarmos ao fim desta reflexão sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, é essencial lembrar que a mensagem central das Escrituras não é o juízo, mas a graça. O próprio fato de Jesus ter advertido sobre esse pecado é, em si mesmo, um ato de misericórdia, um alerta amoroso para que ninguém chegue a esse ponto de endurecimento irreversível. Deus, que conhece o coração humano, não deseja que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se você sente temor ao pensar nesse assunto, isso não é condenação, mas evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida, convencendo-o do pecado e guiando-o à verdade. A blasfêmia imperdoável não é um pecado que se comete por acidente, mas uma resistência deliberada e contínua à voz de Deus. Quem verdadeiramente a comete não se importa mais com isso, não sente convicção e nem busca perdão. Portanto, se há em seu coração um desejo de se reconciliar com Deus, um anseio por santidade, ou mesmo um temor saudável de ofendê-lo, esses são sinais claros de que você não está além do alcance da graça divina. O convite de Jesus permanece aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A história do Evangelho é repleta de exemplos de pessoas que caíram gravemente, mas foram restauradas. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, tornou-se uma coluna da igreja. Paulo, que perseguiu os cristãos, foi transformado no maior missionário da história. O ladrão na cruz, que viveu uma vida de pecado, ouviu as palavras mais doces: hoje estarás comigo no paraíso. Esses testemunhos nos mostram que, enquanto há vida, há esperança. E a graça de Deus, sempre, tem a última palavra. Por isso, não permita que o medo o paralise. Em vez disso, deixe que esse alerta solene o leve a um relacionamento mais profundo com Deus, onde você experimenta a segurança do seu perdão e a transformação pelo seu espírito. A verdadeira garantia contra a blasfêmia imperdoável não está no temor obsessivo, mas na rendição contínua a Cristo, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto seu coração estiver aberto a Ele, a graça sempre falará mais alto que qualquer pecado. E se hoje você sente o peso dessa mensagem, lembre-se, isso não é o fim, mas um novo começo. Deus ainda está chamando, ainda está restaurando e ainda está transformando vidas. Sua misericórdia não tem limites para quem se achega a Ele com um coração quebrantado e contrito.
E essa é a boa notícia que deve ecoar em nossos corações muito mais forte que qualquer advertência. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.